Salve, salve galera! Espião tá aqui para o vídeo de dicas da rodada de número 12. Na última rodada, nós fizemos 80 pontos, uma pontuação bem bacana, né? E nós estamos aqui no ano já, galera, com um acumulado de 821 pontos. É a pontuação de liderança de liga, hein? Estamos muito bem. Vamos agora falar da rodada 12, né? Uma rodada para a gente conseguir aí seguir nessa nossa regularidade. Já vou começar falando de atacantes. Eu não quero saber de valorização, eu quero saber de pontuação. Vamos escalar Luis Soares. Ótimo jogador, uma média básica muito boa aí perto dos 5 pontos. Ele tem 3 gols e 2 assistências em 9 jogos, hein? Era para ter mais uma ontem ali, mas deram um gol. Conta pro Cavicchioli, né? Soares, galera, é mito. A gente sabe que ele é homem-gol. Essa história aí de aposentadoria não é para agora. Então vamos escalar aqui Soares como nosso atacante e capitão. Vamos fechar nosso ataque aqui com ele, Germancano. O cara também é artilheiro, tem um confronto bem favorável contra o Bahia. Galera, o Fluminense joga no meio de semana? Joga, mas na minha opinião o Fluminense vai priorizar a Libertadores, tá? Eu acho que não vai priorizar a Libertadores não, tá? Perdão, corrigindo aqui. Para mim, o que o Fluminense vai fazer é priorizar o brasileiro. O Cano, né, um centroavante com faro de gol, com muitos gols no ano, apesar de no brasileiro ele não tá tão bem. E o Fluminense só precisa de um empatezinho em casa para classificar. O Fluminense tá tranquilo. Vamos escalar aqui Guilherme Cano. Fechando o nosso ataque, nós temos muitas opções, nós temos muitos confrontos favoráveis, né? A rodada permite. E eu, galera, ó, inicialmente, eu vou esperar um pouquinho de notícia, mas eu vou com o Hulk, tá? Porque o Hulk é um jogador muito diferenciado, né? Ele aí é o dono do Atlético Mineiro e finaliza muito. Na última partida, sem gol, sem assistência, fez 5,6. Tá sempre buscando gol, além do pênalti. Se você quer escalar o Tiquinho Soares, o jogo não é favorável, mas o cara é artilheiro da bagaça toda. 9 gols e 3 assistências em 10 jogos, são 12 participações em gol. Tá? Guedes aí tem um bom histórico na Arena da Baixada, também é um nome interessante, né? Ele é o cara do Corinthians. No jogo do Palmeiras, galera, até que eu confesso para vocês que se for para escalar alguém desse jogo, eu prefiro o Arthur, que para mim tem uma média básica interessante, né? O jogo do Palmeiras com o Botafogo não vai ser um jogo fácil, mas dos atacantes do Palmeiras, entre Rony e Arthur e o Dudu, para mim o Arthur é o mais interessante. Esse jogo aí, inclusive, vai ser pedreira. Caleri também vale, porque é artilheiro, é o cara que o time todo do São Paulo busca para fazer o gol, e a fase do cabuloso não tá tão cabulosa assim, tá? Gabigol também vale, o Flamengo vem de uma goleada, mas é um bom time, né? O jogo aí contra o Bragantino foi um jogo que não representa o Flamengo em si, né? E o Gabigol também tem um ótimo histórico aí de marcar contra o Santos. Quem acompanha sabe, né, galera? Um excelente nome para mim também é Vitor Roque, é um nome que eu tô pensando aí para a vaga do Hulk, inclusive. É muito bom jogador, nível Barcelona, 5 gols e 2 assistências em 11 jogos, diferenciadíssimo. E pega o Corinthians, que apesar da vitória no último jogo, a gente sabe que é um time com fragilidades, né, galera? Sacha vale não pela lei do ex, mas pelo fato do Bragantino ser um time bem ofensivo. Pega o Goiás, que a gente sabe, né, galera, analisando o histórico do campeonato, é um time aí com muitas dificuldades. Recomendo também Boi Bandido Aloísio. Ele é o cara que bate o pênalti nesse time do América. O Inter é um time que está tendo, sim, algumas dificuldades em alguns jogos, que já tem 3 gols e 1 assistências em 10 jogos. Essa é uma apostinha mais para a galera do tiro curto, né? Falando dos outros atacantes aqui da rodada, a gente pegar os confrontos. O Pedro Henrique aí, né? Se for escolher alguém do Inter, do ataque do Inter, acho que para mim é o jogador que teria mais chance de pontuar nesse confronto contra o América, que é um time que está tendo muita dificuldade nesse campeonato, né? Galera do tiro curto aí tem o Daverson também para escalar. Eu não escalaria em ligas clássicas, mas vai pegar o Vasco, que está numa sequência terrível. Então eu acho que se você pensar nele, também vale. Luiz Adriano também, um jogador que joga mais centralizado ali no Inter. É uma apostinha válida. E vamos finalizar aqui as recomendações do espião na rodada. Para mim, se você quiser sair um pouquinho do normal, vale pensar no atacante do Vasco, né? Aqui no filtro do Cartola, como dúvida no ataque do Vasco, a gente tem Pedro Raul e Ryan, mas deve jogar o Ryan. Fiquem espertos para mais notícias. Também temos dúvida Pedro e Cebolinha, mas para mim, qualquer um dos dois que jogar vale, porque são excelentes jogadores, tá? Vamos agora falar dos meias para a rodada de número 12. Começando por ele, Rafael Veiga. Galera, o Veiga é mito. O Veiga tem 9,13 de média. O Veiga bate pênalti. O Veiga tem 4 gols e 2 assistências em 7 jogos.
É um meia muito diferenciado, meia nível seleção brasileira, então ele está escalado. O Grêmio também tem um confronto favorável, isso que vai me fazer escolher o Cristaldo. Vale tanto o Cristaldo quanto o Bitelo para essa rodada. O motivo de eu escolher o Cristaldo é que ele é o batedor de pênalti do time. E o árbitro que vai apitar esse jogo tem uma média aí de pênalti interessante nos últimos campeonatos brasileiros aí. Mais ou menos meio pênalti por jogo, né? Ele não tem tantos jogos no histórico, mas eu acho interessante. Esse é o motivo que me faz escolher, por enquanto, Cristiano Cristaldo. Eu vou fechar meu meio na apostinha com o Arias, tá, galera? Que tava vindo bem aí nos últimos jogos. Os últimos, ele não jogou aí na rodada 11, na 10, na 9 e na 8, galera, tava vindo aí de 3 pontuações interessantes, deu 2 assistências nesse período. Dos meios do Fluminense, eu prefiro o Lima, mas ele tá dúvida, né? Então, a gente pode monitorar e ver se ele vai jogar mesmo. Para mim é o melhor, estaria no time, mas por enquanto não. Por enquanto eu vou com esses meias. Vale o Arrascaeta? Galera, vale muito. Arrascaeta é mito, Arrascaeta é craque de bola, né? Vale sim o Arrascaeta. É um jogador também que eu tô pensando para essa vaga do Arias, mas por enquanto eu quero fazer uma apostinha mais ousada, né? O Flamengo aí tá tentando ainda se encontrar, tá meio difícil aí, né? O Bitelo também do Grêmio tem muito potencial, fez um gol na última rodada, porém a arbitragem entendeu que não foi dele. Acontece, eu já vi naquele lance o juiz dar gol pro atleta e não contra, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eduardo tem um confronto difícil, mas é um dos grandes nomes do Botafogo aí, com 2 gols e 3 assistências. O próprio Tassiano, se tem alguém para apostar no Bahia, meu amigo, é ele. 6,5 de média, 2 gols e 2 assistências em 10 jogos. Ele é, para mim, o melhor do meio de campo do Bahia. Para a galera do tiro curto e da regularidade, vale o Ganso também. É o batedor de pênaltis do time, tem 3 gols e 3 assistências em 10 jogos. É Rafael Vale pensando na média básica, olha só. 8,6, 100 gols sem assistência na última rodada. Muito interessante a pontuação do Zé Rafael. O Gerson também vale, é um bom jogador, apesar da última rodada. Quem do Flamengo foi bem na última rodada? Né, galera? Acho que vale. Também vale o Alan Patrick, é um bom jogador, apesar da fase do Inter não contribuir, mas o Alan Patrick é um bom jogador, tá? Não tá bem no ano, 2 assistências em 10 jogos, mas é aquele cara que sempre pode fazer o diferencial. Inclusive nas competições paralelas, né, o Alan Patrick tem tido boas atuações, né? Então é engraçado, no brasileiro ele não tem conseguido render, mas é um bom jogador. Apostinha interessante em Lucas Evangelista. Tá muito bem, galera. Lucas Evangelista já tem 4 assistências em 10 jogos, tem uma média básica interessante. O Lucas Evangelista aí nos seus últimos 6 jogos passou de 5 pontos em todos. É um nome muito interessante, é um nome que tá numa crescente no time do Bragantino, vale bastante. O Jair é um bom meia, também acho interessante, tá, nesse jogo, principalmente por ser o batedor de pênalti do time e ter uma média de desarmes interessante. O Jair já tem 21 em 10 jogos. Falando aí, não tem jeito, né, galera? Se eu for falar de Vasco, eu falo também do Alex Teixeira, que deve jogar numa posição mais avançada, tem um confronto bacana. Johnny Vale também é um baita jogador, é um excelente jogador, né? É um jogador aí com uma média de 6,47. E eu também recomendaria o Sobral, muito bom na média básica. Olha só, mais uma partida, 7 pontos, não teve gol, não teve assistência. Vitor Bueno também tem sido aí nesse time atual do Atlético Paranaense uma das referências no meio de campo. O próprio Zaratio, que voltou aí a encontrar o caminho da mitada nas últimas 2 rodadas, 2 boas pontuações, sem gol, sem assistência. O Vila Sante, que está muito diferenciado nesse time do Grêmio, aí, já vem de 2 boas pontuações, é um nome também muito interessante para você, tá, galera? Inclusive, galera, olha, vendo aqui os nomes, o Espião vai fazer uma coisa que eu nunca fiz no vídeo, né? Vou terminar falando do Juan, que já tem 2 gols e uma assistência em 2 jogos, o garoto com uma história de superação muito bacana. Eu acho interessante sim para você que quer apostar. Espião, inclusive, vai mudar um jogador aqui do time. Eu tava com. Esses outros jogadores aqui têm média muito básica, né? Espião aqui, olhou aqui, gostei do Evangelista, mudei de ideia, vou com Evangelista no lugar do Arias. Não sabia que o Evangelista estava tão bom assim, eu tinha me atentado muito para a pontuação dele da última rodada. Vamos com o Evangelista, vai ser aí a nossa apostinha para dar uma diferenciada no meio de campo. Vamos falar de SG, que eu acho que essa rodada tem muitos times aí com potencial de SG. O maior deles é o Grêmio, o Coxa está 2 jogos sem fazer gol, então eu acho que essa fragilidade do Coxa, essa dificuldade, pode render um SG para o Grêmio, tá? Mas não é só o Grêmio. Um time que tem bons defensores e não precisa do SG é o Palmeiras. O Gomes é bom na bola aérea. A gente tem o Piquerez que vai pegar, inclusive, ali um confronto direto com o Júnior Santos, que cede muito.
desarme. Então, assim, quando eu falo de Palmeiras aí não é pensando no SG, né? Tô falando dos defensores. E na lateral, se eu vou falar de defensor, vou falar que é um cara bom sem SG, eu vou falar do Marlon, que é simplesmente uma besta enjaulada, não pontuou menos de 4.6 em 11 jogos, tem 54 desarmes, o cara é um mito, nós vamos escalar. Porque o Marlon, galera, é brabo, é muito bom pra cartola, uma média básica aí de mais de 6 pontos. O cara não tem falhado, né? Pra essa outra lateral, eu vou no Ayrton Lucas, no beijinho, galera. Pois é. Eu acho que é uma rodada interessante para Ayrton Lucas esse confronto contra o Santos. O Flamengo, para mim, é favorito, precisa dar uma resposta. E o Ayrton Lucas é muito ofensivo, não tô pensando tanto no SG. O cara tem 3 gols e 1 assistência já no campeonato. São números muito bons, né, galera? Marcelo eu sempre acho complicado, mas é um nome aí para você que quer dar uma diferenciada. Se você não pensa muito aí no SG, vale o Sander, que tem números muito bons, né? Já tem 29 desarmes em 11 jogos. Uma média próxima a 3 desarmes por jogo, além de 2 assistências. Então, um cara que não depende muito do SG para pontuar bem. Bruno Pacheco também, 3 assistências em 10 jogos, é um número interessante para você que não quer depender do SG. A ofensividade do Samuel Xavier sempre vale, né? Piquerez pelos desarmes, não muito pelo SG. No SG aí eu já falo de João Pedro e Reinaldo. Inclusive, Reinaldo, para mim, um dos melhores laterais da rodada. O cara aí já tá com um histórico bom recente de gol e assistência. Não jogou aqui na rodada 10, mas nas últimas 3 partidas que ele fez no Brasileiro, ele teve um gol e 3 assistências, né? E ele joga o jogo todo. Nessa rodada, o time do Grêmio tende a voltar com 3 zagueiros, então a gente não deve ter o Cuiabano, tá? Fica bem esperto. É um jogador aí que não deve jogar. O Capixaba, para mim, também top 5 laterais para a rodada, é um excelente nome, tá voltando aí para o caminho da mitada, foi muito bem na rodada 8, foi muito bem na rodada 11, então tá com um retrospecto recente muito interessante, tá, galera? Caio Paulista é um lateral ofensivo, apesar de não ter ido bem na última rodada, mas é um bom nome. Esse aqui tá de volta, Guilherme Arana, mas acho que o jogo é complicado para ele. O René, que para mim é um lateral muito bom de média básica, então acho interessante, se você quiser escalar, também vale. O Mike também pela ofensividade, também é interessante. O Wesley também, que é um lateral aí, ele tem uma assistência só em 11 jogos, mas o estilo de jogo do Sampaoli favorece ele. Se você quer uma apostinha um pouquinho mais ousada, pode ser que o Bustos aí seja uma aposta que dê certo, né? Pumita se jogar, tem uma média básica ao longo do campeonato interessante, então pode ser também que mesmo perdendo esse G, que o Vasco tá muito mal, mas ele consiga uma pontuação perto dos 5 pontos, tá, galera? Demais laterais aqui, a última apostinha ousada eu falaria no Hurtado, né? Mas com uma aposta um pouquinho mais ousada. E lembrando que o Cuiabano não deve jogar. O Renato Gaúcho deve voltar para o seu esquema com 3 zagueiros, tá? E aí, nesse esquema, Reinaldo se torna excelente opção, começa a jogar mais avançado. Vamos fechar a nossa zaga. Opções para zaga não faltam, né, galera? Uma rodada bem interessante. Eu ainda tenho 37 cartoletas. Essa dupla aqui tá cara, tá muito cara, mas quem tiver cartoleta para bancar vale, né? É muito bom os dois no jogo aéreo. Tanto o Nino quanto o Léo Pereira, eu vou de Nino, porque é um jogador que eu sei que é um jogador que entrega bastante, principalmente para cartola. É muito bom o Nino. Ele tem potencial de gol, ele tem potencial de desarmes, e nessa rodada, para mim, tem de SG. Léo Pereira, que é muito bom na bola aérea, né, galera? Acho um jogador bem interessante para bola aérea. O Pedro Henrique é um jogador que de vez em quando consegue desarmes, mesmo sendo zagueiro. O Arboleda, que é um bom jogador. Esse SG do São Paulo, para mim, pode ser um SG surpresa para a rodada, tá, galera? O Fabrício Bruno também é bom na bola aérea. O Gomes, que sempre vai ser um nome interessante, tá, galera? Eu vou fechar. Não vou fechar minha zaga com o Gomes, mas eu acho um nome muito interessante para a rodada. Porque é um jogador que aparece muito ali. Se o Veiga sai, ele que bate o pênalti. Então, assim, o Gomes é um jogador com muitos benefícios de se escalar além do SG. Então, esse é o principal motivo que eu recomendo ele, tá? Vou fechar aqui com o Kahneman, que inclusive tá com uma média interessante, cara. Tá com 23 desarmes em 8 jogos. Tá sendo um zagueiro aí que tem conseguido, sim, a sua média básica. Isso é interessante para zagueiros, que é uma posição que raramente a gente consegue esses scouts, né? Voltando aqui para as recomendações da rodada, acho que os zagueiros do Grêmio, se você tem menos cartoletas, o Bruno Alves é um nome assim para se pensar. Falando no Bragantino aí, o Eduardo Santos, é um zagueiro também que eu acho que se você
vislumbra que o Bragantino tá com histórico até bacana de SG em casa, principalmente, né? Então acho que é um jogador que vale sim. Para você que tá com menos cartoletas, tem que ir aqui pro final da fila. O Nico Hernandes pode ser uma surpresa positiva, né? E se você tiver totalmente sem cartoletas, meu amigo, aí pensa no Realp, e quem sabe dá boa, né? Aí é pra galera que tá bem quebrada mesmo de cartoletas. No gol aqui, galera. Bom, no gol eu tenho várias opções para ir no gol. Inicialmente, na minha opinião, acho que o potencial é bem interessante de SG do Santos, então do Santos, perdão, do Grêmio, então eu vou de Breno, tá? O Breno, para mim, é um goleiro que tem potencial sim de entregar o SG nessa rodada. Lembrando que a gente precisa ter mais informação de quais goleiros do Grêmio vão ser relacionados, que se o Gabriel Grando for relacionado, a gente faz o hack com o Breno, e aí, caso o Breno não venha jogar, o Gabriel Grando joga, né? Então, o Adriel, se for relacionado só o Adriel e o Breno também, a gente fica de olho aí nas notícias para ver se sai algo pra gente fechar aí essa dobradinha do goleiro do time do Grêmio, tá? Então vamos continuar aqui. Fábio é um excelente goleiro para a rodada, eu acho um nome muito interessante. O próprio Bento aí, que a galera, para mim, o time do Atlético é superior, ainda joga no sintético, tem uma chance interessante, né? Pode ser que finalmente o Léo Jardim saia da zica nessa rodada, então acho que é um nome a se pensar. O Fortaleza tem tido aí uma fase defensiva boa. Se você não vai de Hulk, pode ser que o João Ricardo dê boa. O Rafael também, porque o Cruzeiro em casa tá numa seca recente muito forte. Se você tem menos cartoletas, o John Victor é um nome interessante também para a rodada, né? Se você queria aí, às vezes, um goleiro mais caro e não consegue encaixar, é uma possibilidade. Também outro goleiro aqui que pode dar boa é o Matheus Cunha. E minha última recomendação vai ser o Cleiton. Não porque ele é o Cleiton, que ele é um goleiro que falha muito, mas porque enfrenta o Goiás, eu acho que o Bragantino tem sim sua chance. Então não recomendo o Cleiton, recomendo o goleiro do Bragantino. Cartoletas aqui para o técnico. Infelizmente a gente está bem restrito, não vamos conseguir escalar o Renato Gaúcho, que era a nossa primeira opção, mas vamos de Jorge Sampaoli, que na minha opinião é um técnico de um time assim que amassa muito. Não foi bem na última rodada, mas acontece, galera. Nem todos os times terminam o campeonato só ganhando, né? Então é um time aí que tende a ter um favoritismo contra o Santos. Luxemburgo contra o Santos na última rodada, fala dele, fez quase 8 pontos, né? Então não dá para desprezar o técnico que enfrenta o Santos. O Santos está numa draga, né? Trocando de treinador. Diniz é um baita nome para rodada. O Abel pelo conjunto do Palmeiras. O Palmeiras perdeu de 1-0, o Abel ainda fez 3 pontos e meio, galera. Isso é bem interessante, né? O técnico do líder sempre vai ser uma boa, porque o líder não é líder à toa, né? Então o Luiz Castro também está recomendado. O Gaúcho, para mim, é o melhor técnico, mas não sobraram cartoletas. Só se eu trocasse o Kahneman no Bruno Alves, mas eu não estou muito interessado em fazer essa troca, não, tá, galera? Eu estou interessado em montar meu time do jeito que vocês estão vendo. Mano Menezes também vale pela superioridade. Não porque o Inter é um super time, mas é porque o América tá muito mal, né, galera? O Pedro Caixinha também é uma pessoa bem interessante, né? O Bragantino tá aí numa crescente, tá em nono lugar, tá subindo de produção. Vamos aqui terminar de ver os outros técnicos. Se você tá com menos cartoletas aí, a gente vai baixando o padrão, né? Wesley, Carvalho, William Batista. E se você tá totalmente sem cartoletas, meu amigo, vai no Antônio Oliveira, que cá para não, vamos ser honestos, né? O Cuiabá ganhar do Vasco, vocês se surpreenderiam com SG? Com ele fazendo uma pontuação boa, eu não ficaria surpreso. Então, se você está totalmente sem cartoleta, desce direto aqui, escala Antônio Oliveira. Galera, muito obrigado para você que ficou até o final e viu aqui o nosso time. Galera, o espião tá realmente bonado na cartoleta. E se você seguiu o espião desde a rodada 1, ficou lá, viu nosso Instagram, nosso Twitter, os times, foi acompanhando, foi se baseando, era para você estar com essa quantidade de cartoleta. Não vem depois falar, espião, tô com só 130 cartoleta. Tem que se ligar nas dicas do espião. Não vai dar esse mole, não. Tá bom, galera? Siga a gente nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se quiser assinar o nosso plano de sócio, também tá na descrição. Um abraço, tamo junto. Bora pra rodada de número 12.